Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu acredito que todo mundo já pensou algum dia que ficaria sozinho para sempre. Hoje vamos falar de Hanagaki Takemichi, o protagonista de Tokyo Revengers, tem spoiler do anime e não tem do mangá. Vamos lá. O Takemichi é como se fosse o Zenitsu, só que protagonista. A diferença é que o Takemichi é mais introvertido. Ele também parece com o Subaru de Re:Zero, na personalidade e nas questões de viagem no tempo. Me lembrou o Durarara também pela questão das gangues. Tokyo Revengers me trouxe boas reflexões. Eu assisti e refleti muito, por dois motivos principais, sobre o quanto eu mudei da época da escola até agora, e de como grupos são muito importantes, principalmente quando você é jovem. Takemichi, o personagem principal dessa história, tem 26 anos, e no primeiro episódio mostra ele ali comendo batatinhas, deitado na cama, um quarto extremamente bagunçado, muito bagunçado mesmo. Ele parece ali meio sem rumo. Não apenas isso, ele se sente mal com a vida que leva. Ele fala que só teve uma namorada a vida inteira, e que mesmo já com 26 anos ainda não teve nenhuma relação. Ou seja, ele de fato não gosta da situação na qual ele se encontra. E isso pode ser fruto de algo que todos nós temos, o nosso crítico interno. A psicóloga Jenny Sher fala que o crítico interno pode ser visto como um tipo de mecanismo de sobrevivência, usado principalmente para identificar potenciais ameaças ambientais. Todos nós temos isso, uns em maior grau, outros em menor. Pensamentos como, não vou conseguir nada, nada vai dar certo, o que eu fiz na minha vida. Pensar nisso de certa forma é angustiante. Porém, esse mecanismo é fundamental. Mesmo que o crítico interno possa ser cruel, na verdade não tem más intenções, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Como dizia o escritor Mark Twain, um homem não pode ficar confortável sem sua própria aprovação. Porém, ele em excesso faz a gente acreditar que tem algo de errado com a gente o tempo inteiro. Ambientes severos podem influenciar isso. E se a gente parar pra pensar nessas vozes internas que aparecem pra gente, na maioria das vezes não vem da gente mesmo. Vem de figuras de autoridade, dos pais, ou no caso do Takemichi, vem de pessoas que falaram pra ele o tempo inteiro: você é fraco, fracassado, porque ele viveu em ambientes hostis, onde ele apanhava bastante, onde ele era menosprezado. Só que a vida deu uma segunda chance pra ele cai na frente dos trilhos do metrô, e ele descobre que pode voltar no tempo, 12 anos atrás, quando ele tinha 14 anos de idade. E esse crítico interno, agora nesse reboot, vai ajudar ele. Ele voltando ao passado da época da escola, ele parece não se lembrar de como ele era, como o cabelo dele era descolorido. Ele encontra seus amigos e se vê ali planejando uma briga. Ele nem lembrava que brigava. E ele volta justamente para a época na qual ele fala que era o auge dele. E foi justamente onde ele encontrou a única garota que ele gostava. Só que a Hinata morreu na época atual, em 2017. Ele voltou pra 2005. E o objetivo dele agora, que voltou no tempo, é de tentar salvar a vida dela. Mudar ali os fatores para que alterem e ela acabe não morrendo. Ou seja, ele é o Jonas de Dark. Ele basicamente quer salvar o amor da vida dele, né? E isso é algo que nos afeta constantemente. E a gente detesta admitir isso. Porém, o amor está na vanguarda de nossas ações, mesmo quando não está na vanguarda de nossas mentes. É a razão da qual você se sente extremamente inseguro e inadequado em algumas situações. O amor nos inspira muitas coisas. E é o que inspira o Takemichi a voltar no tempo várias vezes. Relacionamentos e experiências românticas são importantes fontes de vínculo emocional e contribuem para o desenvolvimento de um autoconceito positivo e uma maior integração social. E tem sido descrito para contribuir com a saúde mental e física das pessoas. E está associado a maiores taxas de autoestima, segurança, satisfação com a vida, afeto positivo e realização de metas pessoais e relacionais. São muitas sensações positivas que fazem a gente querer mais sempre, e o que faz o Takemichi voltar no tempo várias vezes para tentar salvar esse amor. E isso para ele seria uma salvação de uma vida que não estava sendo boa pra ele. Tá, só que Takemichi, após voltar no tempo, ele entra em uma gangue, dos Touma. Uma gangue que tem um contexto curioso sobre família, me lembrando até uma das séries favoritas minhas, que é Sopranos. E é exatamente isso de fato, todos os membros ali da gangue parecem ter problemas familiares e veem esse grupo, essa gangue, como se fosse uma alternativa pra essa família. Ou seja, algo perfeito pro Takemichi também. E isso é um componente fundamental na mudança de comportamento dele. E essa gangue é liderada por alguém que é totalmente oposto do Takemichi, que é o extremamente confiante e bom de bola Mike, e os dois se tornam amigos. E é curiosamente nessa gangue que o Takemichi encontra seu propósito. Ele passa a ser mais testado e passa também a ser uma pessoa mais assertiva. O psicólogo social Roy Baumeister fala que grupos impactam a maneira como as pessoas se consideram e sentem sobre si mesmas. De fato, a conformidade com normas e valores internos aumenta o senso de pertencimento e compromisso das pessoas com o grupo, satisfazendo assim uma das necessidades mais importantes pra gente, a de pertencer a algo. Só que gangues envolve o quê? Briga, lutar, pancadaria ou outras coisas piores, bem piores. Gangues quebram normas. E de fato, o personagem de hoje não luta bem, só que ele tem qualidades que ele mesmo não sabia. Qualidades essas que fizeram a Hinata perceber logo de cara, por isso que ela gostava dele. Mas não só ela, o Mike também viu isso nele, e o Draken, que seria ali o segundo líder da gangue, também viu isso. O Mike vê o Takemichi parecido com a imagem do irmão que ele perdeu, mas também como alguém que tenta lutar mesmo sabendo que as circunstâncias não são favoráveis
favoráveis a ele. Eu achei muito interessante essa dinâmica dele voltar no tempo e perceber que ele sim é importante. Isso me lembrou o grande filme do diretor Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, de um rapaz também que via sua vida como um fracasso, onde ele achava que ninguém se importava com ele, e aí um anjo vai lá e dá a oportunidade dele não existir, dele viver em um mundo onde ele não existia. E só então que ele percebe o tanto que a falta dele ali impactava na vida de outras pessoas. E a ideia do Takemichi é bem parecida. Ele voltando, ele percebe o tanto que ele é importante. E também pelo fato de ele ganhar esse senso de responsabilidade, de agora ele ser responsável por uma vida. Ele é responsável pela vida da Hinata agora, e pela vida de outras pessoas também. E ele vai se tornando mais assertivo, porque ele percebe que se ele continuar igual antes, ele não vai conseguir salvar as pessoas. E a gente vê isso primeiramente quando ele salva ali o Naoto, que é o irmão da Hinata, de uma galera ali que tava enchendo o saco dele. Um estudo concluiu que as identidades sociais dão sentido à vida, incentivam a provisão e o recebimento de apoio social, facilitam a influência social e o senso de pertencimento. A gente percebe isso quando ele entra em uma briga, começa a apanhar bastante, e ele pensa, né, caracas, eu tava andando esse tempo todo com o Draken e com o Mike, eu já tava achando que eu era forte quanto eles. Ele começa a se sentir tão confiante que ele coloca ali um óculos no grau e uma roupa estilosa e passa a andar de forma mais confiante. A própria Hinata percebe que ele está mais maduro, que ele está diferente, óbvio, né, ele é alguém de 26 anos no corpo de alguém de 14. Então o grupo, o senso de responsabilidade provoca ali uma maior assertividade nele. A assertividade é o coração do comportamento interpessoal e a chave das relações humanas. Indivíduos que são elevados em atitudes assertivas não se esquivam de defender os seus pontos de vista e seus objetivos, e eles também estão abertos a elogios e críticas construtivas. Ser assertivo não é o mesmo que ser agressivo, por exemplo. A diferença é que as pessoas assertivas buscam obter direitos para colocá-los em pé de igualdade com os outros, enquanto as pessoas agressivas simplesmente buscam ganhar direitos sem se importar com o outro. Essa distinção mostra o porquê a assertividade é um comportamento saudável, enquanto a agressão não é. E um estudo mostrou que a assertividade tem uma associação inversa com a ansiedade. Isso quer dizer que quanto mais você treinar a assertividade, vai existir uma chance maior de você diminuir a ansiedade social. Por isso a grande diferença entre o Takemichi que está se tornando mais assertivo e o Takemichi de antes que estava tendo atitudes mais passivas. E tanto a passividade quanto a agressividade são atitudes que geram danos às pessoas, tanto a você internamente quanto a sua relação social. Acredito que a história do Takemichi até agora serve como uma grande metáfora sobre qualidades nossas que estão na gente, só que a gente não consegue acessá-las. Takemichi é influenciado pela coragem do Mike, mas ele influencia ele também. E a determinação que ele tem, praticamente ali ninguém do anime possui. Pega aquele momento que ele segura o Draken, que é muito mais alto que ele, muito mais pesado, começa a carregar ele porque ele se sente responsável pela vida dele. Ele pega aquela responsabilidade pra si próprio. E logo depois ele enfrenta um grupo de pessoas que ele não tinha a menor chance de ganhar. E mesmo assim ele enfrenta. Por quê? Ele era o único que podia fazer alguma coisa pra salvar tanto o Draken quanto a Hinata que tava ali também. Isso é uma grande evolução nele porque no começo do anime a gente vê ele simplesmente aceitando as pessoas baterem nele, como se ele que tivesse errado. Agora no episódio 19, onde ele começa a gritar indo direto à gangue adversária, como se fosse uma espécie de grito de guerra, acredito ser a cena clássica da mudança dele. Como ele está tentando fazer coisas que ele não fazia antes. Mas é claro, graças a essa segunda chance que ele teve. Ter assertividade na vida é algo fundamental para todos nós. Saber dizer não, saber se impor, porque ao contrário do Takemichi, a gente não pode voltar no tempo. Curta, se inscreva e compartilhe, é apenas o começo.